E hoje aqui no estúdio a gente recebe o secretário municipal de Ordem Pública, Leovaldo Salles. Vamos saber aí como vai ser a fiscalização aqui em Cuiabá. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui à disposição. Secretário, nessa questão aí do horário de fechamento aí do comércio, o decreto do governo, que entra em vigor amanhã, o governo diz que vale para os 141 municípios, e aí o horário de fechamento é 7 da noite. Né? O prefeito já anunciou que ele quer que o comércio feche às 11 da noite. O senhor é o secretário de Ordem Pública. Como é que vai fazer para organizar isso daí amanhã, se ainda não tem o decreto da prefeitura e o prefeito vai ter que recorrer à justiça para poder ver o que vai funcionar, né? Se é 7 da noite ou 11 da noite o fechamento do comércio. Difícil o governador e o prefeito se entenderem, não é? A minha secretaria ela é um elemento de execução. Né? Não cabe ao secretário de Ordem Pública intervir nessa questão política de definição de horário. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado com a minha fiscalização em condições de agir a partir do momento que eu receber a determinação. Né? Está valendo o decreto que foi editado pelo governador, existe um recurso da prefeitura no STF e a nossa fiscalização vai estar pronta a partir de amanhã, seja às 19 horas, seja às 23 horas para fazer a fiscalização em Cuiabá. Agora, secretário, a gente viu naquela participação, o senhor já estava aqui no estúdio, na participação ao vivo com o vice-presidente da CDL, o Nelson Soares, ele falando da omissão na fiscalização, que isso aconteceu por culpa de uma parcela de pessoas que continuam aglomerando, fazendo as festas clandestinas e também trouxe essa responsabilidade para quem fiscaliza. E aqui em Cuiabá, quem fiscaliza é a Secretaria de Ordem Pública. A Secretaria não está dando conta da demanda? Eu prestei atenção na entrevista do Nelson. O Nelson é uma pessoa muito lúcida. O Nelson não aponta omissão na fiscalização. O Nelson aponta desrespeito de alguns empreendedores. Né? Isso é evidente. Né? Mas se houve desrespeito, não falhou a fiscalização? Não, a fiscalização não falhou. A fiscalização foi efetiva. A fiscalização em Cuiabá, que vai completar daqui a 20 dias, 1 ano de operação, e nesse período nós produzimos mais de 2.000 notificações, 2.000 autos de infração. Né? E é evidente que numa capital que tem mais de 200.000 estabelecimentos comerciais, você não consegue, né, a totalidade. Né? Então a fiscalização tem sido efetiva, tem produzido um resultado bom, mas infelizmente escapa uma ou outra situação que nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, só para a gente poder ilustrar isso, secretário, naquela comemoração que teve ali, com uma aglomeração gigantesca, dias atrás, né, comemorando lá um título, né, do Campeonato Brasileiro, aquele estabelecimento ele foi enquadrado pela fiscalização ou não? Olha, existem eventos como, por exemplo, quando Cuiabá conseguiu a classificação, né, para a Série A, a própria imprensa, né, até se manifestou, fez chamada para o público, semelhante ao que aconteceu agora nessa comemoração esportiva. Né? Agora você não vai com uma equipe, né, dispersar uma multidão de milhares de pessoas. Né? Então falta efetivo, secretário? Não falta efetivo. Talvez até falta efetivo, mas nós estamos falando de serviço público. A gente pergunta isso porque a população fala pontualmente, olha, ali em tal lugar, na região, por exemplo, da Praça Popular, está aberto, todo mundo está vendo, quem passa lá vê a aglomeração, vê a quantidade, ou então tem ali os stories, tem o pessoal colocando em rede social que está tendo festa, está tendo pagode, está tendo samba, enfim. E por que a fiscalização não chega lá? A população traz para a gente o seguinte, a gente liga, ninguém atende, a gente reclama, não vão. Por isso que eu perguntei da falta de efetivo. Então, a realidade da Praça Popular, a gente precisa entender um pouco. Praça Popular tem empresários e tem um público. Né? Se você entrar no restaurante na Praça Popular, você vai ver que as medidas de biossegurança estão sendo atendidas. O que ocorre na Praça Popular
são pessoas que compram a sua bebida e vão tomar ali na rua, porque ali virou um ponto de encontro. Eu não posso impedir que essas pessoas circulem na rua. Não existe essa lei. Né? Agora, eu vejo a regularidade comercial. Né? Se essas pessoas que desrespeitam e agora... O senhor fala de ruas, calçadas. Rua, calçada, né? E agora, com essa medida, tanto do governo como do município, o alcance da penalidade é também para a pessoa física. Então, eu vou ter agora elemento objetivo para chegar a essas pessoas. E o toque de recolher é um sinal, uma referência muito boa, que clareia a situação da fiscalização. Eu sei que a partir daquele momento, quem estiver com o seu estabelecimento aberto, em funcionamento, vai ser penalizado. Por enquanto, a pessoa tem que extinguir a sua atividade comercial, mas não tem uma obrigatoriedade de fechamento. E eu também não tenho como impedir que pessoas saiam de suas casas. Com o toque de recolher, não. Eu sei que se a pessoa estiver na rua, ela deve estar atendendo a uma necessidade essencial ou então ela está errada. Aí eu posso aplicar a punição. Secretário, nessa função que o senhor exerce aí de ordem pública, né, tem um outro trabalho aí que deveria ser feito pelo município. Eu não sei se a Secretaria de Ordem Pública pode fazer alguma coisa, né? A Secretaria de Ordem Pública e lá no transporte coletivo é uma bagunça, né? Dentro dos ônibus, superlotação completa. Tipo assim, os passageiros viajam como, tipo assim, sardinha enlatada. Como não pode ter aglomeração, a Secretaria de Ordem Pública vai desenvolver algum trabalho de fiscalização em cima disso ou não? Ou lá no transporte, o senhor falou, comemoração de futebol pode, né? Não falei no que pode. Não. Falei que pode. Quase isso. Eu Quase digo que é impossível você fazer uma fiscalização. E no transporte coletivo? Pode aglomerar? Nós temos talvez uma deficiência de ônibus, né? As pessoas precisam ir para o trabalho, né? Nenhum tipo de Ou o aglomeração. problema é exigir que as empresas coloquem mais ônibus nos horários de pico? É uma possibilidade, é uma solução, né? Colocar mais ônibus para que evitar esse tipo de aglomeração. Você vê que o poder público, né, qualquer instituição pública, você nunca vai atingir a totalidade, sempre vai estar em falta, né? Quando a dona Yara fala sobre efetivo, eu hoje não tenho como aumentar o meu efetivo. Porque para eu contratar, eu tenho que publicar edital, eu tenho que selecionar. Então, são situações completamente complexas. Só uma pergunta. Esse decreto está vigorando do governo do Estado, por enquanto, até o prefeito conseguir derrubar no STF. Mas quem vai fazer essa fiscalização? É só o governo do Estado ou o governo também determina que a Secretaria de Ordem Pública de cada município fiscalize? Quando o governo ele decreta, ele publica o decreto, ele coloca como elemento fiscalizador o município. O município se vale dos órgãos que tem para fiscalização. E também ele coloca a Polícia Militar, né? E sinaliza que o Ministério Público será fiscalizador. A Polícia Militar, que é exemplo da ordem pública, também não tem efetivo para isso, não é isso? Quer dizer, tem, mas o seguinte, já estão aí com as atribuições sobrecarregadas, né? Eu acho que a pandemia, ela coloca às claras muitas deficiências, né? Tanto dos órgãos públicos e como também de toda uma sociedade, né? Então, nós estamos num momento de aprendizado, de exercício de gestão, de fazer mais com o que a gente tem, de fazer mais com pouco. Esse é o grande desafio nosso. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, secretário.